Olá, eu sou a doutora Maressa Piccoli, eu sou formada em odontologia, mas a minha área de atuação é gestão de clínicas odontológicas. E hoje eu estou aqui para contar um pouco da minha história de vida, como que foi. Eu imagino que vocês aí não têm noção de tudo que eu já passei na vida, né? Então eu vou contar, vou introduzir vocês que estão me seguindo para saber um pouco mais da minha vida. Então eu nasci na cidade de Pérola, Paraná, né? A minha família toda era de lá. Eu tenho 2 irmãos mais velhos que eu, né? E o meu pai era caminhoneiro. Quando eu tinha apenas 4 anos, o meu pai adquiriu AIDS na estrada de prostitutas que ele se envolvia na rua. E por pouco ele não trouxe uma doença para dentro de casa, né? E quase contaminou a minha mãe. Pra gente descobrir que meu pai estava com AIDS, ele passou por períodos muito ruim, assim, ele teve muita herpes no corpo, ele estava sempre com a imunidade muito baixa e minha mãe resolveu fazer um exame de sangue escondido dele, né, para descobrir se realmente ele estava com AIDS. E por incrível que pareça, esse exame deu positivo, já na primeira vez que ela fez, e foi um momento de desespero, assim, na família, né, porque o que a gente pensava, meu pai era muito grudado comigo, então a gente pensou que talvez ele pudesse ter passado AIDS. E quando ele pegou a AIDS, que foi em 97, era um tabu muito grande, né? Todo mundo tinha um preconceito gigante com a AIDS. E então ele mamava na minha mamadeira, inclusive, e o medo dele ter passado para mim foi muito grande, para mim, para minha mãe, para os meus irmãos, né? E todo mundo teve que testar fazer esse teste para saber se tinham contraído, e graças a Deus, não. A minha mãe ficou anos fazendo esse exame para ver se realmente não aparecia depois, mas por incrível que pareça, ou por um milagre de Deus, a minha mãe não pegou e nem foi passado pra gente. Depois dessa descoberta, então, a minha mãe mandou meu pai embora pra casa da mãe dele e ele foi se tratar na Unicamp, em São Paulo, em Campinas, né? E ele ficou em tratamento lá por muito tempo, assim, né? E minha mãe, sozinha, sem emprego, a minha mãe tinha um bar na época. Então, esse bar não vendeu mais nada, a partir desse momento parou de vender tudo, né? E era a única fonte de renda que ela tinha para sustentar a gente. Então, a gente só não passou fome por ajuda dos familiares mesmo, né? Eu tinha uma tia que me ajudava muito, os avós ajudaram muito, e o meu pai doente também não tinha como trabalhar, não tinha como dar pensão. A minha mãe nunca exigiu que ele desse pensão, porque não tinha como mesmo. E teve que fechar o bar, porque não vendia mais, pelo preconceito da AIDS. E fechando o bar, minha mãe foi procurar emprego numa cidade pequena. Então, para quem não sabe, Pérola tem de 10 a 12 mil habitantes. E a cidade inteira achava que ela também tinha AIDS. E vários empregos ela não teve a oportunidade nem de começar, porque as pessoas que trabalhavam dentro da empresa falavam, olha, se essa pessoa entrar aqui, a gente sai, todo mundo. Porque a gente não quer usar o mesmo copo que ela, beber no mesmo copo, comer no mesmo refeitório. E daí minha mãe se viu num beco sem saída, né, com 2 crianças pequenas, eu e meu irmão do meio, né, porque meu irmão mais velho, a essa época já foi embora para São Paulo, onde meu pai morava, e ficou eu e meu irmão, eu com 5 anos e o meu irmão com 10 anos, né, e daí ela pensou, e agora, o que eu vou fazer, né? Então, aí a minha mãe comprou uma carroça e comprou um cavalo. E ela foi fazer pão caseiro. A gente teve que vender uma casa que a gente tinha no centro da cidade e morar numa vila rural, né, que era um sítio, era uma casa mais barata, né, para dividir as coisas com meu pai e tal. E lá na vila rural ela fez um forno a lenha, onde ela fazia pão caseiro para vender. Só que também ela não vendia na cidade inteira, porque quem sabia que quem achava na verdade que ela tinha AIDS, não comprava dela. Então, ela ia vender nas favelinhas, lá nos lugares mais humildes. Então, ela subia na carroça, lá, para quem conhece Pérola, lá é muito quente. Então, ela colocava um chapéu na cabeça, arriava o cavalo ali na carroça e ia vender pão todos os dias de manhã. Então, ela conseguia, tipo, no dia de hoje, assim, uns R$50 para cuidar da gente. E com esses R$50 ela tinha que comprar os ingredientes do pão do dia seguinte e mais o que sobrasse que ela conseguia comprar comida pra gente comer. E assim, a minha mãe foi muito guerreira e eu nunca passei necessidade, assim, eu nunca passei fome. Ela sempre correu atrás pra gente
conseguir comer e se manter. E ela até estava contando pra mim que ela teve muita sorte, porque nenhum de nós ficou doente, ela nunca foi doente, então ela nunca precisou gastar com farmácia e tal, né? O que ela ganhava era só pra comida e Deus abençoou que era só a comida que a gente precisava mesmo. Então tinha dia que ela ia vender pão e o cavalo empacava, então não tinha nenhum homem para ajudar ela a desempacar o cavalo, então ela perdia toda a remessa do pão daquele dia, porque o cavalo não queria andar. Então foi assim que ela foi criando a gente. Quando eu tinha 8 anos de idade, o meu pai começou a trabalhar no Mato Grosso, em Marcelândia, numa madeireira carregando tora, como caminhoneiro ainda. E as toras, ele teve um dia lá que ele teve que tirar as toras do caminhão e essas toras, por um acidente, desamarraram do caminhão e amassou ele inteiro e ele faleceu ali. Então, não sobrou nem um pedaço assim do meu pai. Então, o velório dele, tanto que o velório dele foi colocado os pedaços que sobraram dele todo dentro de um saco, depois de um caixão infantil lacrado e depois de um adulto lacrado. E demorou dias para chegar. E como a gente não tinha condições, eu não podia ir nem no velório do meu pai. Nem eu, nem meu irmão, ninguém. Não tinha dinheiro, era só o dinheiro para comer mesmo. Então, com 8 anos, após a morte do meu pai, eu já estava decidida que eu queria ser dentista. Então, eu falava assim para minha mãe, mãe, eu vou ser dentista. Porque era muito legal, assim, tinha um dentista lá em Pérola, que ele vinha na escola e ele aplicava flúor, ele fazia consulta na gente para ver se a gente tinha cárie. E eu ficava encantada, eu falava, meu Deus, é muito legal ser dentista, né? Essa pessoa é muito importante, eu quero ser essa pessoa importante, é igual esse dentista. E ele me inspirou bastante, assim. E minha mãe falava, não, nem pense nisso, você acha que a gente tem capacidade de pagar uma faculdade para você ser uma doutora? Não tem como, não tem essa possibilidade. Tira isso da tua cabeça, porque senão você vai se frustrar. Eu falava, não mãe, eu não sei como que eu vou ser. Não sei se eu vou ter dinheiro, mas que eu vou ser dentista, eu vou. Então, eu sempre fui muito determinada no que eu queria. Eu sempre soube que eu queria ser dentista desde os 8 anos e eu foquei muito nisso, né? E daí, quando eu tinha uns 12 anos, a gente veio embora para Curitiba, porque aqui em Curitiba estava o meu irmão mais velho, que tinha recém aberto uma empresa. A empresa do meu irmão é distribuidora de calhas, chapas, coifas, para quem não sabe, telhas, nessas telhas galvanizadas. E meu irmão fez uma proposta para minha mãe vir fazer marmita para os funcionários. E o meu padrasto veio nessa época minha mãe já casou com o meu padrasto, e o meu padrasto veio junto para ser segurança da empresa. E eu ia também, porque ele sempre falava assim, ó, se você trabalhar essa semana aqui, ajudar a fazer café para os funcionários, ajudar a limpar o banheiro, ajudar ele a tirar um pedido de nota para os clientes, eu te pago, tipo, 150 no final de semana. É 150 ou 50? Que era parecida com 150, né? 150 reais seria na época de hoje, mas ele me pagava 50, assim. Era muito dinheiro pra mim. E eu ia. Eu era baixinha, então para atender os clientes naquela época, eu usava uma caixa de papelão que tinha uns negócios, uns poliuretano dentro, um silicone, e ele ficava duro, então eu usava ele como base para mim ficar da altura do vendedor e conseguir vender para ele. E eu acho que essa experiência na empresa do meu irmão me trouxe muito esse lado comercial, essa parte de focar muito na venda, focar na produção da empresa em si. Isso foi muito importante, assim, para mim empreender na parte da odontologia. Eu acho que foi um diferencial na minha vida. E quando a gente veio para Curitiba, então, a minha mãe começou a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, porque ela fazia marmita todos os dias para esses funcionários. E o meu padrasto também tinha um emprego a mais. Então, e eu também já trabalhava, eu conseguia comprar minhas roupas, meus calçados, os meus shampoo, até o shampoo minha mãe fazia eu comprar daí, para aprender. Porque ela sempre dizia que a gente tinha que ter responsabilidade, né, de pagar as pessoas no prazo certo e etc. Depois de lá, depois que eu trabalhei ali na empresa do meu irmão um tempo, eu prestei vestibular, né? Eu prestei vestibular para odontologia e passei na Positivo. Só que eu passei na Positivo e eu não tinha o dinheiro para pagar. Igual a minha mãe tinha dito, né? Vai fazer odontologia com que dinheiro se a gente não tem? E... Eu prestei esse vestibular e eu falei, mãe,
vamos fazer assim, você tem que pagar, me ajuda a pagar a primeira mensalidade, porque se eu pagar a primeira mensalidade, eu consigo fazer a matrícula e de lá eu tento o FIES, eu tento o financiamento, pra mim pagar depois que eu me formar. E minha mãe foi atrás, falou assim, não, então vamos fazer essa matrícula, você vai conseguir o FIES. E minha mãe se animou e falou, você vai conseguir, porque nesse ponto eu acho que ela já sentia a determinação que eu tinha, que ia ser assim e pronto. E ela correu atrás, a minha mãe trabalhou um tempo na empresa do meu irmão e saiu e foi trabalhar de diarista no Alphaville para uma pessoa que eu indiquei. Eu falei, contrata minha mãe é muito boa como diarista, você vai gostar dela. E minha mãe trabalhava 3 vezes na semana como diarista na casa dessa pessoa. E com esse dinheiro, a minha mãe pagou um cursinho para mim, antes de começar a faculdade, né? E ela pagou esse cursinho com o dinheiro das diárias que ela fazia, para mim estudar num colégio particular. E tanto que as pessoas que estudavam naquele colégio eram muito acima do meu nível, eu me sentia muito pobre lá. Era assim, fora do normal, assim, porque todos eles viviam no nível muito acima do que eu vivia ali. Tanto que a minha mãe trabalhava de diarista, né, para pagar. E depois disso tudo, dá pra cortar essa parte? Não, pode continuar. Vou pôr essa parte, inclusive. Ai. Então, daí eu prestei o vestibular pra odontologia lá, passei. Eu falei, putz, mãe, agora a gente tem que pagar a mensalidade. A primeira mensalidade era 2012 reais. Falei, caraca, mãe, você tem esses 2.000? Minha mãe falou, não tenho. Falei, mãe, você não tem 2.000 reais guardado e tal? Ela não tinha. Daí a gente foi na busca. Eu falei, putz, e agora? Onde eu vou conseguir? Eu pedi pra todos os parentes possíveis. E um tio meu, o tio Miguel, me ajudou muito. Ele emprestou os 2.000 reais e falou, quando der, vocês pagam. Não tem pressa, não. Eu quero que você estude. Esse meu tio, assim, eu tenho uma gratidão gigante por ele. É uma pessoa que, se não fosse ele nesse momento de emprestar os 2.000 reais, pra mim, talvez eu não tivesse feito a faculdade. E ele foi lá e prestou esse dinheiro na hora, assim. Sem saber se a gente tinha dinheiro pra pagar ou não, ele não quis saber, ele só quis ajudar mesmo. Aí a gente pagou essa primeira mensalidade. Eu falei, e agora, mãe? Agora nós pagamos a primeira, vamos ficar devendo o semestre inteiro, a gente vai ficar com uma dívida enorme. E o FIES não saía. E daí, tipo assim, o meu irmão era o que estava mais bem de vida naquele momento, ele não pôde financiar a faculdade pra mim porque ele não declarava nada. Eu precisava de uma pessoa que ganhasse pelo menos 3 vezes o valor da mensalidade. Então, em 2011, a pessoa que fosse financiar pra mim tinha que ganhar pelo menos 6.000 reais registrado. E eu achava que o meu irmão podia ser essa pessoa. Eu não imaginava que ele não declarava, entendeu? Eu falei, putz, e agora? Eu falei, agora ferrou, porque eu não conheço mais ninguém que ganhe esse valor na minha família. E daí eu recebi uma ligação da minha tia. Nossa, até me emociono. Então daí ela falou assim, Fia, se você quiser, nessas palavras, eu financio pra você. Não consigo falar. Porque essa tia me ajudou muito, 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 muito. Minha tia Gleide. Ela falou assim, eu ganho esses 6.000 na carteira. E se você quiser, eu vou lá e financio pra você. Aí, eu falei, não acredito, tia, nem eu sabia que você ganhava 6.000 na carteira. Daí ela falou assim, pode contar comigo. Vai lá, dá meu nome, que eu vou financiar essa faculdade pra você. E assim, a minha tia foi a última esperança de fazer odonto mesmo. E deu certo. E todo semestre tinha que renovar o FIES, né? Todo semestre tinha que renovar. E todo semestre subia a mensalidade 10%. E todo semestre ela ganhava 10% de aumento. E dava sempre certo. Até o final do curso, assim, ela conseguiu financiar. Então, nossa, eu tenho muita gratidão. Ela e meu tio e minha mãe, assim, e o meu irmão foram pessoas essenciais. Daí a gente conseguiu financiar, eu falei, ufa, tô na faculdade, né? Graças a Deus entrei. E daí lá, os materiais de odontologia eram muito caros, era um absurdo. Daí eu falei, bom, o dinheiro que eu ganhar ali, eu me viro, né? Tava trabalhando com meu irmão ainda na empresa dele.
E ele falou assim, não, vai lá e compra tudo que você precisa de material, eu dou o cheque aqui da empresa e a gente vai pagando conforme foi. Só que o meu salário não dá pra pagar as parcelas dos materiais odontológicos. Gente, era muita pobreza, sério. Meu Deus do céu. Ele falou assim, vai lá que eu empresto os cheques e você vai pagando conforme você der. Você paga com as suas férias, com o seu décimo, do jeito que der, você paga. Eu falei, beleza, né? Vamos lá. E o dinheiro não dava mesmo pra pagar. Então, o meu irmão que acabou pagando todos os materiais da faculdade. Eu ganhava R$1.200 na época. E eu gastava quase R$2.000 por mês. E ele ia deixando como se fosse vale. Ele ia meio que fechando o olho e deixa assim mesmo, tá tudo certo. E ele foi pagando. E daí ele falou assim, agora você fez 18 anos, vai lá e tira a sua carteira. Eu vou te dar a sua carteira. Daí eu falei, ufa, pelo menos alguém vai pagar essa carteira pra mim. E ele pagou essa carteira, eu fiz lá, passei nos testes todos. E ele que pagou tudo, assim, esse meu irmão mais velho. E quando eu tirei a carteira, ele falou assim, não, agora você não vai mais de ônibus pra faculdade, agora você vai com a caminhonetinha da empresa. Então era uma estradinha da Fiat, toda plotada, assim, Norte Calhas, toda preta. E ele falava, pode ir. E inclusive ele pagava a gasolina, porque eu não tinha nem pra comprar o material. Então eu abastecia a caminhoneta tudo no nome dele e ia pra faculdade de caminhoneta, que a caminhonetinha que ele me emprestou. E no segundo ano de faculdade eu engravidei da Laura, né? Tava namorando, engravidei namorando ela. Graças a Deus eu tive uma família por parte do pai da Laura que me acolheram muito e que me ajudou muito também. Então tive muita gente pra me ajudar, né? Muita gente boa, assim. Por isso que eu confio muito nas pessoas hoje. Não tenho esse perfil que desconfia das pessoas, porque todas as pessoas que eu tive do meu lado realmente me ajudaram pra valer, como se fosse pai e mãe mesmo. E eu conheci a família do meu marido, que foi uma segunda família. Eu engravidei da Laura e a minha sogra falou assim, vem morar aqui em casa, que eu vou ajudar a cuidar dela, você não vai parar a faculdade. E eu fui morar com essa minha sogra. E eles me ajudaram demais. Minha sogra e meu sogro, assim, eu não tenho nem palavra pra descrever, porque foram uma pessoas que me acolheram na casa deles como se eu fosse filha deles mesmo. Então, o meu sogro pagava curso pra mim, pagava curso de inglês, curso da faculdade, curso extracurricular que eu não precisava fazer. A vida começou a ficar um pouco mais confortável, eles já tinham uma situação melhor. E eles me ajudaram muito a cuidar da Laura. Então, às vezes eu tinha que estar na faculdade 9 horas da manhã e eu ia embora 10 horas da noite. E a Laura ficava com a minha sogra. Então, eu sou extremamente grata também a essa família que Deus colocou na minha vida, porque todos me ajudaram demais, assim. Mas então agora eu vou contar um pouco de como foi a faculdade pra mim. A faculdade pra mim foi uma coisa incrível, assim. Eu nunca fui uma das melhores alunas, nunca me destaquei. Mas não podia pegar DP, né? Porque estava financiado. Se eu pegasse DP, daí eu já perdi o financiamento. Eu nunca peguei nenhuma DP, ou seja, fazer a matéria de novo, né? Mas eu peguei muita final no começo. Tanto que teve uma prova de anatomia que valia 10, eu tirei 1,5. Eu não sabia qual era o dente, eu acho que eu coloquei o dente do molar, era um central, só pode. Porque não sei o que acontecia. Mas assim, eu sempre tive muita facilidade para decorar as coisas, para estudar, então eu sempre estudava por livro e tal. Mas nunca fui uma excelente, assim, eu era uma aluna da média. Eu sempre ficava na média. Tanto que passava assim na raspão, ou era na final. Às vezes por final que eu passava na matéria. Mas eu era dedicada, assim, e o que me ajudou muito foi os cursos que eu fiz extracurriculares, então eu fiz curso de várias coisas. Então quando eu me formei ali, eu já tinha feito um estágio. Eu sempre fui essa aluna na média, na verdade. E o que me ajudou muito, assim, quando eu me formei, é porque eu fiz estágio numa clínica. E essa clínica, a dona de lá, ela me ajudou muito, assim. Na parte comercial, ela era muito comercial, então ela me ensinou muito também sobre avaliações, como fazer uma avaliação adequada. Ela mostrou como que eu poderia fazer uma restauração, eu tive testes com ela, sabe? E eu fui muito grata.
Eu fui muito grata nos momentos que eu estive lá. Eu fui auxiliar dela e depois ela me efetivou como dentista. Então, os primeiros meses de formada, eu já trabalhei lá. Então, resumindo toda a história, essa é a minha história de vida, né? Foi um pouquinho sofrido no começo, mas eu sempre estava atrás de resolver todas as objeções que foram me dando na vida. Então, desde lá que minha mãe dizia que eu não podia ser dentista, eu fui correndo atrás. Eu sempre tive pessoas maravilhosas para me ajudar. Eu acredito que muitos de vocês aí também têm uma história bem boa assim para contar, para correr atrás mesmo, não desistir dos sonhos de vocês. Eu não fui uma pessoa que ganhou tudo de mão beijada, embora eu tive muita gente que me ajudou e eu sou muito grata por todos eles. A vida não foi fácil, né? Igual as pessoas veem hoje. Montou 6 clínicas, tá com 4 hoje. Foi tudo muito fácil, ela teve ajuda, né? O sogro ajudou, a mãe ajudou, a tia ajudou, o irmão ajudou. Sim, graças a Deus, todo mundo pôde me ajudar, igual eu disse. Mas nada disso teria acontecido se eu não tivesse corrido atrás, se eu não tivesse determinação para correr atrás das coisas que eu sempre sonhei. Eu sou assim e eu acredito que vocês também podem conseguir ter a clínica de vocês, ter um faturamento bom e além de tudo ainda ter um lucro bom sobre tudo que vocês vendem aí. Eu acredito que eu posso ajudar vocês a conseguir isso, né? Eu queria ter tido essa ajuda quando eu montei a minha primeira clínica, mas eu aprendi tudo na raça, então eu fui atrás de cursos, eu já tenho muito curso na parte de gestão, na parte de empreendedorismo, na parte do empreendedorismo mesmo em si. Eu aprendi muito sobre odontologia, como criar plano de tratamento, tudo isso eu fui aprendendo em cursos que eu fui fazendo. E eu posso passar de maneira resumida para vocês, né? Eu não sei se vocês se identificam, mas eu acredito que é uma história que cabe para muitas pessoas, que as pessoas podem se identificar. É isso. E o meu próximo vídeo eu vou continuar essa história. Eu vou contar para vocês como eu montei essas 6 clínicas sem dinheiro nenhum. Então, espero vocês no próximo vídeo. Vai ser muito legal. Vou contar o passo a passo e vou ensinar vocês também a fazer. Inclusive para vocês chegarem onde eu cheguei ou quem sabe até passar, né? Não é fácil, mas se você tiver um plano de negócio bem certo, é bem possível que dê muito certo. E se você usar as técnicas que eu uso hoje, depois de 4 anos que eu empreendo na odontologia, talvez você tenha esse caminho um pouco mais encurtado do que o que eu tive. E é isso, um beijo, obrigado por assistir até aqui, tchau!